Fala pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Miranda por aqui e hoje eu quero conversar com vocês sobre 3 dicas sobre capital de giro. Capital de giro é um negócio muito importante para nós que somos empreendedores e eu queria dar 3 dicas para vocês, tá bom? Então bora lá e vamos conversar sobre isso! A primeira dica, pessoal, eu peço que o editor coloque aqui para mim, aqui, ó. Primeira dica é diferença entre empréstimo e financiamento. Sim, existe uma grande diferença que nós, empreendedores, às vezes não entendemos qual é a diferença de empréstimo e de financiamento. Empréstimo, quando nós pegamos um empréstimo, nós adquirimos um valor de um terceiro e esse dinheiro que nós pegamos, ele não tem uma destinação específica, a maioria das vezes. Como assim não tem uma destinação específica? O que seria isso, Matheus? Empréstimos são valores que nós pegamos, às vezes, no apuro, quando realmente nós precisamos de um valor, de um capital, para poder honrar com as obrigações. E qual que é o problema quando nós falamos de empréstimo? Quando nós falamos de empréstimo, nós estamos falando de juros altos. E aí, consequentemente, esses juros precisam ser alocados dentro da operação. Alocados na operação, a única coisa que dá para diminuir é o lucro. Imagina que você precificou o produto que você está vendendo e aí você não pensou que precisaria captar recursos de terceiro. Entra o empréstimo. Quando entra o empréstimo, entra os juros desse empréstimo. E aí, entrando os juros desse empréstimo, ele acaba comendo um pouco do seu lucro. Então, o empréstimo é isso. É quando nós captamos capital de terceiro e esse custo desse capital de terceiro é alto. Então, qual que é essa primeira dica? A diferença entre empréstimo e financiamento. O financiamento ele é totalmente o contrário disso. O financiamento ele é uma captação de terceiros, só que ele tem uma destinação específica. Imagina o seguinte, imagina que eu estou precisando de uma máquina porque eu quero aumentar a minha produção. Então eu vou lá no Banco BNDES ou em qualquer outro banco e adquiro a máquina através de um capital de terceiro, onde os juros é baixo, onde ele concede inclusive carência de tempo, ou seja, ele permite que você pague o empréstimo, aquele financiamento, depois de 6, 8, 12 meses, num juros muito baixo. Essa captação de terceiros é ótima, porque você consegue alavancar o seu negócio tendo uma captação de terceiro, ou seja, um recurso de terceiro. Então essa é a primeira dica. Entenda a diferença de empréstimo e de financiamento. Não pegue empréstimo, pegue financiamento. Com planejamento, com uma destinação específica, quando você tem fôlego. Imagina que você precisa de um capital, ou imagina que uma pessoa próxima de você precisa de um capital. Se essa pessoa vier pedir dinheiro quando ela está bem, imagina que ela está saudável financeiramente, como você emprestaria? Você emprestaria para aquela pessoa que está bem e que vai pegar esse recurso porque tem uma destinação específica, ou você emprestaria para aquele que está falando assim, ó, eu não tenho que fazer mais, se eu não pegar esse empréstimo, eu não tenho como pagar os meus funcionários amanhã. É óbvio, nós emprestaríamos para a pessoa que veio com o planejamento, então utilize essa linguagem. A segunda dica é, você sabia que o que quebra uma empresa não é a falta de faturamento, mas é a falta de caixa. Como assim a falta de caixa? Sim, o que quebra uma empresa é a falta de dinheiro, gente. Quando nós olhamos para isso e entendemos que a falta de dinheiro, ela realmente faz uma grande diferença, nós começamos a entender o jogo do empreendedorismo. Por quê? Imagina o seguinte, vou desenhar uma operação aqui com vocês. Nós abrimos uma empresa, essa empresa começou a faturar. Ela falou, no primeiro mês ela faturou 30 mil, no segundo mês ela faturou 60 mil, no terceiro mês ela faturou 90 mil. Poxa, ela está tendo faturamento. Só que, quando nós olhamos para o fluxo de caixa são as entradas e saídas que essa empresa tem. Quando nós olhamos para o fluxo de caixa, o primeiro faturamento que ela teve, ela vai receber daqui 60, 90, 120. Ou seja, quando que vai entrar esse dinheiro? Só daqui 60 dias. E como ela vai se manter durante esse período? Ela vai precisar do quê? Capital de giro. E o capital de giro nada mais é do que uma roda onde você tem um montante necessário nesse meio, onde você consegue pagar as contas, pagar funcionários, pagar o Prolabore, pagar todas as contas, aí você recebe. Aí você compra de novo, paga as contas. É uma roda. Então, o capital de giro é o montante necessário para fazer essa roda girar. Sem esse montante, nós precisamos ter capital, outros tipos de capitais. Então, geralmente o que é utilizado? Ou o capital do próprio sócio, então o sócio aporta esse dinheiro para manter essa operação, ou o sócio faz o quê? Faz a captação através de bancos, que aí é o que nós falamos, entre empréstimo e financiamento, ele faz essa captação. Só que o que você precisa entender é o seguinte,
que às vezes um faturamento alto, ele não é necessariamente algo bom para a empresa. Por quê? Mais faturamento, mais compras, você vai conseguir atender com a mesma produção que você tem, ou você precisa contratar mais? Precisa contratar mais. E às vezes há uma desconciliação de caixa. Quando eu falo de desconciliação de caixa, é que você recebeu em um momento e você vai pagar só em outro momento. E isso traz uma grande dificuldade. Então, o que quebra uma empresa não é falta de faturamento. Eu vi empresas que faturam muito, mas que estão sempre devendo, sempre com problemas financeiros. Por quê? Porque o caixa dessa empresa não existe. E se não tem caixa, não tem como pagar a conta. E aí a gente vai entrar na nossa terceira dica. Cuidado com o seu estoque. O estoque é simplesmente um produto que você tem, que você vai vender esse produto. Só que esse produto, para ser vendido, ele precisa primeiramente ser comprado, a não ser que você utilize uma metodologia chamada dropshipping, que é você utiliza, ao invés de você pegar o produto e comprar o produto, você apenas faz a intermediação entre o comprador e o vendedor. E você faz apenas a conciliação. Isso nem é considerado uma venda de produto, é inclusive considerado uma venda de uma prestação de serviço. Fora isso, nós precisamos tomar cuidado com a questão do estoque. Então, um planejamento de estoque, ele é primordial para qualquer negócio. Quando eu falo de planejamento de estoque, eu estou me referindo simplesmente à metodologia de você saber ter um equilíbrio na hora de comprar. Matheus, eu preciso trabalhar com estoque mínimo? Não é assim que funcionam as coisas. Mas você precisa ter um negócio que nós chamamos de dado histórico. E o que é dado histórico? São faturamentos, são vendas que você veio fazendo, compras que você veio utilizando nesses históricos para que você entenda e projete isso no seu futuro. Um exemplo básico, imagina que você comprou uma determinada quantia em janeiro, em fevereiro você comprou uma outra quantia, e você vai fazer essa conciliação entendendo que, poxa, o tanto que você comprou foi suficiente ou não? Ah, foi suficiente, então eu vou comprar aproximadamente o mesmo tanto. Então você vai tendo uma estratégia de compra de estoque. Por quê? Se você compra muito estoque, você teve que aportar um dinheiro nesse estoque. E esse estoque talvez fique parado por um tempo. E o estoque estando parado, o que acontece? Você não tem dinheiro, você não tem caixa para comprar. Às vezes você faz a DRE. DRE é demonstração de resultado. Na DRE apareceu lá um valor bom de lucro. Aí você olha na sua conta bancária, cadê o dinheiro? Esse dinheiro, gente, foi aportado no estoque. Então, o cuidado que eu estou dizendo aqui é realmente com o estoque, porque talvez todo o seu lucro, ele foi injetado de novo na operação da empresa para comprar outros produtos. Tem problema nisso? Não tem problema. Mas você precisa entender que você precisa trabalhar com duas declarações, e essa, para quem ficou até o final, é uma dica tremenda. Você precisa trabalhar com duas demonstrações financeiras. A DRE, que é a demonstração do resultado, que ela acontece da seguinte forma. Quando você vende, imagina que eu vendi essa caneta para você, certo? Eu vendi a caneta, aqui acontece a venda, o ato da venda, e aqui que eu vou registrar a DRE. Então eu vendi a caneta. Só que você olha para mim e fala, Matheus, eu vou pagar só daqui 30 dias. Daqui 30 dias, quando o dinheiro entrar, eu vou utilizar a metodologia de caixa, que é a demonstração do fluxo de caixa. Então, se você trabalhar as duas, tanto a DRE, que é quando acontece o ato da venda, e a DFC, quando acontece o recebimento dessa venda, você vai conseguir entender exatamente como a operação da sua empresa está funcionando. Então, quanto você está tendo de lucro e quando que você precisa de mais dinheiro e menos dinheiro. E isso é primordial para qualquer negócio. Se você trabalhar com as duas demonstrações de maneira muito consolidada, você não vai ter problema. Por quê? Porque você vai conseguir ter dados para agir de maneira antecipada para não ter problema dentro da sua empresa. Então, essas são as dicas que eu te dou para capital de giro. Espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe esse vídeo. E espero que realmente tenha ajudado você a compreender melhor que o capital de giro ele é primordial e precisa ter um cuidado redobrado para que a gente possa se perpetuar no mercado, tá bom? Tchau, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.